Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui o nosso primeiro comentarista que está nos aguardando para fazer esse papo conosco. Eu saúdo a presença do jornalista, escritor e membro do Comitê Antiimperialista General Abreu e Lima, Pedro Batista. Pedro Batista, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aí que acompanham esse importante trabalho realizado por você do Faixa Livre. Eu estou aqui em Belém, do Pará, participei da Cúpula dos Povos e estou pegando os últimos dias aí dessa COP que acontece pela primeira vez aqui na região amazônica, né? Obrigado pelo convite, estamos aqui às ordens. Eu que agradeço, Pedro. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho a respeito da COP30 no programa de hoje. Eu já sabia que você estava aí em Belém para a gente fazer esse papo. Você que está acompanhando os desdobramentos desse evento importante para o Brasil e para o mundo. Enfim, vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso. Mas, para a gente abrir aqui o nosso papo, Pedro, eu queria conversar contigo a respeito da situação da política aqui no nosso país de maneira mais geral. Porque o governo do presidente Lula está aí perto de completar o seu terceiro ano de terceiro mandato, como eu sempre digo aqui, em meio a uma série de pressões, agora essa discussão em torno do PL antifacção, que tem tomado o noticiário ao longo dos últimos dias, depois daquele massacre, aquela chacina que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, lá nos complexos do Alemão e da Penha, que a gente acompanhou de perto, inclusive, aqui no nosso programa, perto, aliás, bem perto do complexo do Alemão, acompanhei tudo aquilo quase que em loco, né, diante de tudo que eu ouvi, os acontecimentos, enfim. Mas o fato é que o governo Lula agora está diante dessa situação, desse problema que virou a segurança pública, problema que sempre surgiu, até porque a esquerda nunca fez um diálogo da maneira que deveria com o tema da segurança pública. Agora, a direita está mobilizada em torno disso, a pauta está no colo da direita e da extrema-direita. Temos ali o relator do projeto lá, o Guilherme Derrite, que é bolsonarista de carteirinha. A gente vai daqui a pouquinho tratar um pouco a respeito da segurança pública. Mas antes, Pedro, eu queria uma análise de maneira mais geral tua a respeito de como é que você avalia o momento do governo Lula, especialmente agora meio que emparedado diante dessa situação relacionada à segurança pública. Como é que esse terceiro mandato, ou esse terceiro ano de terceiro mandato vai se encerrando para o presidente da República? Anderson e demais que nos acompanham, o Brasil, nós precisamos resgatar nossa história. Nós estamos em 1888, acabou a escravidão, ou seja, são um pouco mais de 130 anos, 136 anos, e toda essa cultura escravagista dos senhores da Casa Grande, ela permanece porque o principal centro econômico, que é a terra, segue sendo propriedade das mesmas oligarquias, dos latifundiários e, de um momento mais grave, aliado ao capital internacional, que hoje ataca de maneira violenta a soberania nacional, como foi o tarifaço, mesmo tendo ocorrido essa mudança, e outros países do mundo. Então, o governo Lula, desde 2000, o primeiro governo que assumiu em 1º de janeiro de 2003, nunca enfrentou esse problema. E o latifúndio, os latifundiários, eles são a base de sustentação dessas forças reacionárias fascistas, junto com as igrejas neopentecostais, com setores hegemônicos que controlam a mídia tradicional e as forças policiais e militares, e mesmo civis, ligadas à extrema-direita. O que ocorreu no Rio de Janeiro, nós não podemos deixar de observar um conjunto de fatores. Ele veio no momento de uma articulação internacional em que os Estados Unidos ameaça invadir a Venezuela, alegando grupos, segundo o conceito que eles criaram, narcoterroristas. E, dentro do Rio de Janeiro, Cláudio Castro também usou o mesmo conceito. No mesmo momento, o Paraguai, a Argentina, aliás, e o próprio Paraguai, ameaçaram colocar suas forças armadas na fronteira para impedir que os fugitivos entrassem em seus países. E era um momento em que
havia ocorrido grandes mobilizações que barraram a PEC da blindagem ou da bandidagem e que aparentemente ocorreria uma ascensão das forças populares. E essa ação desse massacre de 119 civis e 4 policiais que foram mortos, ela foi minimamente pensada para tentar reverter o debate político no Brasil. Porque o discurso de que a causa é a violência, de que a causa de todos os problemas é a impunidade, sempre do pobre, porque os poderosos, eles matam, eles roubam, eles sustentam e controlam o tráfico de drogas, não somente a nível interno no Brasil, mas também para o exterior, mas a grande imprensa coloca o contrário. Então, o governo Lula, ele nunca encarou, porque ele sempre andou de braços dados com setores reacionários. Nós lembrando, não podemos esquecer que a Cátia Abreu, que era presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que depois, inclusive, em 2016, teve uma posição coerente quando foi contra o golpe a presidente Dilma e esteve com ela até o final, como ministra, ela era um dos setores mais reacionários do latifúndio, representando Tocantins, aonde o latifundiário matam permanentemente os trabalhadores. Então, a questão da segurança passa pelo enfrentamento às milícias, aos latifundiários que continuam, por exemplo, agora, dia 7 de novembro, há 11 dias atrás, uma liderança sindical de trabalhadores rurais no município chamado Ipixuna do Pará, aqui no estado do Pará, foi assassinada com 4 tiros e uma emboscada. Ninguém nem ficou sabendo. Então, o latifúndio continua matando. Os índios Guarani e Kaiowá continua sofrendo a violência. A polícia militar no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, por vários estados, continua assassinando a juventude negra. Então, esse debate não foi feito. E a proposta apresentada pelo ministro Lewandowski, em nome do governo Lula, dessa articulação das forças policiais, não avançou porque os reacionários do Congresso, os governadores e a grande imprensa não querem avançar. O que eles mantêm permanentemente é o governo do presidente Lula acuado. E o governo do presidente Lula, ele não cria relação permanente com a sociedade organizada no campo popular, sindical, e, de uma maneira apática, acaba se sujeitando às imposições. Então, isso é o começo. Eu, particularmente, vejo que haverá um recrudescimento desta violência dos setores fascistas do Brasil, como ocorreu no Rio de Janeiro, até a eleição do ano que vem. Esse discurso não foi à toa que Ronaldo Caiado, um histórico criminoso, quando criou a UDR, lá em 1985, matou dezenas de lideranças rurais, que a polícia do Goiás hoje também é uma das mais violentas do Brasil contra o povo. Zema, Tarcísio não foi, mas mandou um discurso, o governo de Brasília, e também a Celina Leão, que pretende ser governadora. Então, eles se reuniram com Cláudio Castro, referendando essa matança, esse extermínio de 119 civis, e não há o devido enfrentamento. O governo do presidente Lula, ele busca sempre acordos, conciliar, numa perspectiva institucional, enquanto a extrema-direita avança para uma disrupção, para uma ruptura com a institucionalidade. E o governo tenta manter a institucionalidade. Então, é um quadro complicado, que isso vai se aprofundar esse debate. Ô Pedro, no domingo nós tivemos o assassinato de mais um indígena Guarani Kaiowá, lá em Mato Grosso do Sul. A gente até ia tratar disso aqui no programa de hoje, mas as lideranças Guarani Kaiowá, muitas delas estão na COP30, outras estão inviabilizadas de fazer o diálogo por conta da dificuldade de acesso à internet, enfim. Mas o fato é que mais um indígena Guarani Kaiowá foi assassinado no último domingo por esse agro devastador que a gente sabe como age. A gente tratou disso, sei lá, um mês atrás, de uma invasão, inclusive, feita a uma ocupação indígena
também lá no Mato Grosso do Sul, de Guarani e Kaiowás, um negócio inacreditável, a violência contra os povos indígenas que você muito bem coloca aqui para a gente. Estamos acompanhando muito de perto, conversando, inclusive, com o Conselho Indigenista Missionário a respeito desse tema. O pessoal do CIMI está sempre dialogando com a gente sobre isso. Aliás, em relação a essa situação envolvendo a violência aqui no Rio de Janeiro, esse episódio, esse massacre, essa chacina lá no Alemão e na Penha, a gente vai conversar amanhã com a deputada estadual, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a Dani Monteiro, que esteve reunida, inclusive, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enfim, a Comissão de Segurança Pública, de Direitos Humanos da ALERJ está atuando diretamente no diálogo em relação ao que a gente teve aqui no Rio de Janeiro no último dia 28. Pedro, eu queria avançar aqui no nosso diálogo falando ainda sobre o governo Lula, porque está na cara, como você muito bem colocou, ele anda de braços dados com setores reacionários nessa lógica de conciliação que sempre foi adotada pelo presidente da República, pelo petista. Agora, nesse terceiro mandato, o argumento dessa grande aliança, dessa conciliação, seria o de isolar a extrema-direita diante da ameaça do bolsonarismo. Eu queria saber se isso tem surtido efeito. Para que serve esse terceiro mandato do presidente Lula, considerando os rumos que o país tem tomado? Primeiro, foi importantíssimo derrotar o candidato fascista da extrema-direita em 2022. Isso representou um salto, ou melhor, eu diria, impedir que essa extrema-direita continuasse no governo e aprofundasse a violência contra o povo, que, com certeza, caso ou tivesse sido reeleito ou tivessem conseguido dar o golpe em 8 de janeiro de 2023, então provavelmente nós nem estaríamos aqui com esta conversa. A prática da extrema-direita é a violência, é a tortura, é a censura, além da mentira. Então, não temos como negar a importância histórica que foi a reeleição para o terceiro mandato do presidente Lula. Entretanto, questões essenciais, como a reforma agrária, como a restatização das empresas estatais, fundamentalmente do petróleo, como a reestruturação de setores estratégicos da economia brasileira, como a própria Conab, ou seja, já são 3 anos do mandato, já são 3 anos quase do governo do presidente Lula, e vai fazer 31 de dezembro 3 anos, a Conab não foi reestruturada. Nós vimos, por exemplo, a questão do tarifaço, que se reduziu a exportação de proteínas e grãos, e o preço de nenhum desses produtos foi reduzido para o consumo interno no Brasil. Pelo contrário, continua alto, porque não há uma política do governo para que a população brasileira tenha como enfrentar a especulação do agronegócio aqui dentro. Então, eu diria que, apesar do avanço, o governo do presidente Lula ele não consegue romper essa prática conciliadora e essa prática neoliberal, como, por exemplo, as privatizações, as concessões que continuam ocorrendo, como a questão da comunicação. Não há a própria EBC, Empresa Brasil Comunicação, não foi estruturada em todo o país. A relação com o parlamento continua sendo uma relação fisiológica devido às emendas parlamentares, que pode-se dizer a maior excrescência jurídica da história do Brasil, essas emendas parlamentares impositivas. Se existe o governo, que é o poder executivo, existe o parlamento, que é o poder fiscalizador. O parlamento ele não é um órgão executivo que tem que pegar recursos para executar obras. Então, essa distorção jurídica sustenta esse fisiologismo e essa extrema-direita que impede o surgimento de lideranças legítimas das bases, seja dos setores populares ou mesmo da extrema-direita, porque os caciques, aqueles que controlam as emendas, se mantêm. Então, eu diria que o terceiro mandato do presidente Lula, o grande feito foi a derrota da extrema-direita. Mas não basta isso. É necessário que se criem as condições e o governo poderia cumprir um papel importante se criasse instrumentos para efetivar
aquele programa que foi eleito em 22, como os que eu citei anteriormente, e os quais já foram feitos. A segurança é um exemplo disso, ou seja, os CACs, aqueles que o governo anterior da extrema-direita fascista criou, eles não foram enfrentados. A questão da alimentação, a questão da terra, a questão da comunicação, a própria relação internacional, uma postura dúbia do presidente Lula em relação às ameaças concretas de invasão à Venezuela. Em nenhum momento o presidente é firme em denunciar o risco que a região enfrenta, não apenas a Venezuela. Então, essa fragilidade ou esse oportunismo eleitoral, ele não serve à nossa história, ele não serve aos interesses da classe trabalhadora, da maioria do povo brasileiro, que enfrenta a carestia, que enfrenta... Ainda temos 16% de analfabetos em nosso país. Como explicar, depois foram 2 mandatos, depois 1,5 da presidente Dilma, e agora já estamos quase nos 70% do terceiro mandato do presidente Lula, e ainda temos 16% de analfabetos no Brasil, sem falar dos analfabetos funcionais. Então, são questões objetivas, concretas, que poderiam ter avançado, mas eu diria que não é bem a questão de faltar vontade, é que não é o programa é manter a conciliação e preservar o status quo dessa burguesia e dessa pequena burguesia que se alia e se sustenta com essas pequenas benesses do Estado e seus privilégios, né? E a extrema-direita sabe capitalizar isso, a extrema-direita a todo instante radicaliza o seu discurso, enquanto o presidente Lula e setores majoritários da esquerda amortecem o discurso, tentam compor com a extrema-direita, tentam compor com os setores mais criminosos da história nacional. Com um detalhe, né, Pedro, derrota da extrema-direita nas urnas em 2022, porque essa turma segue mobilizada nas suas bases, há aí, de novo, a ameaça de uma eleição de um candidato representando esse grupo político no próximo ano, ainda mais agora a partir dessa discussão do tema da segurança pública que tomou o debate público aqui no nosso país ao longo dos últimos tempos. Ou seja, o que a gente teve, acima de tudo, e fundamentalmente, foi a derrota nas urnas. Na sociedade, essa organização da extrema-direita, ela permanece, né, Pedro? Perfeito, é isso mesmo, Anderson. Total razão. E foi uma vitória eleitoral com menos de 1 milhão de votos, e que somente ocorreu devido a uma interferência concreta para preservar a legalidade dentro desse Estado, executada pelo, então, ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Porque como agora, inclusive o presidente será o Nunes, que é um desses de extrema-direita, se fosse o contrário lá em 22, talvez nós não tivéssemos nem do campo eleitoral derrotado, porque a extrema-direita ela está em todos os cantos, ela consegue, e eu diria que o grande instrumento que eles se utilizam hoje são as plataformas digitais, através dos algoritmos, em que eles conseguem fazer uma manipulação de uma guerra cultural dura, cruel, desconstruindo as lutas do povo brasileiro e dos povos de todo o planeta, da classe trabalhadora, mudando a história, ou seja, negando a história. Então, a extrema-direita segue organizada, segue mobilizada, segue com poderosos instrumentos de informação, de comunicação, com grande poder econômico e com armas, e com uma articulação internacional muito grande. A extrema-direita consegue se articular não apenas nacionalmente, mas internacionalmente, diferente das forças populares de esquerda. É outro assunto, mas a COP30 aqui e a Cúpula dos Povos mostra efetivamente a dispersão, a pulverização que há no nosso campo, enquanto a extrema-direita, quando ela aponta, é como nas guerras, tem no livro Guerra e Paz de Tolstói, como que Napoleão conseguia liderar 300 mil homens sem ter rádio amador, sem ter telefone, sem ter nada. Eles, antes do dia amanhecer, eles soltavam sinalizadores mostrando o rumo, e todos seguiam o rumo. Hoje, a extrema-direita segue o rumo que as suas lideranças fascistas do planeta apontam,
Enquanto os setores populares e a esquerda, não, são várias direções, são vários rumos, são vários discursos, e essa divisão, essa pulverização, essa dispersão somente fortalece a extrema-direita. Eu queria aproveitar, Pedro, que você já citou aí na tua última resposta o tema da COP30, para a gente falar um pouco sobre essas discussões aí em Belém do Pará a respeito das mudanças climáticas, do meio ambiente, na Conferência do Clima da ONU. Eu queria ouvir o teu depoimento sobre esse evento, como é que você tem avaliado, especialmente a participação do povo nessa COP30. Parece que há uma segurança reforçada aí para impedir que movimentos populares se manifestem. A gente teve lá, inclusive, na semana passada, um episódio de uma manifestação que foi interrompida aí pela segurança do evento, houve alguma confusão, seguranças ficaram feridos, enfim. Aí depois a organização da COP, que é feita pelo Brasil, acabou reforçando a segurança, colocando militares armados ali, estabelecendo uma barreira para impedir o acesso de mobilizações de manifestantes, enfim. Eu queria ouvir o teu relato em relação ao que a gente tem na COP30, especialmente no que diz respeito à participação popular. Para além da Conferência dos Povos, que já é um evento mais voltado justamente para essa mobilização, para essa participação popular, eu queria te ouvir a respeito da participação do povo nas discussões mais importantes do evento, lá na Blue Zone, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. São dois espaços, né, como você destacou, a Cúpula dos Povos e a COP. Na Cúpula dos Povos foram vários dias, uma semana, de muita discussão, muito debate, ampla participação, muita festa, muita alegria. A marcha realizada no sábado estimou-se em aproximadamente 70 mil pessoas, mas o que eu vi é cada segmento, cada setor, cada organização atuando em torno de sua pauta. Não vi um debate concreto, o que, de certa forma, a carta final que foi entregue à presidência da COP destacou, mas nos debates permanentes, o enfrentamento à grande causa das mudanças climáticas, que é o modo de produção capitalista. Ou seja, o sistema capitalista, ele, de certa forma, ele é poupado. E, inclusive, chama atenção que grandes empresas e governos que apoiam a COP30 e algumas que, de certa forma, deram alguma ajuda à Cúpula dos Povos, são empresas que se sustentam com a destruição ambiental e com o ataque aos setores populares. Já a COP, a Blue Zone, a Green Zone, a Zona Verde, são debates abertos, qualquer pessoa pode entrar, é apenas feita a vistoria, mas é aberto ao público. Já a Blue Zone, a Zona Azul, é apenas para as autoridades e quem está efetivamente credenciado para participar desses debates. O que ocorre na Blue Zone é uma discussão de cúpula, o povo não está lá. Os setores populares não participam, os setores populares não têm vez nem voz. E aquela manifestação que ocorreu do povo Munduruku, ela foi muito importante para mostrar que, quando se discute as mudanças climáticas, o setor mais importante na preservação ambiental, fundamentalmente aqui na região amazônica, que são os povos indígenas, não tem acesso nem mesmo para fazer um protesto em frente ao local. Ontem nós tentamos fazer uma manifestação também na Blue Zone, em solidariedade ao povo palestino. Nós fomos para a porta, éramos umas 30 pessoas, a polícia, a Guarda Nacional, a Força Nacional, né, ela foi altamente violenta e disse, em 2 minutos, vocês não saírem, todos vão. Nós optamos por sair e fazer manifestação na rua. Nós fizemos a manifestação na rua, realizamos a manifestação, mas o que ficou evidente é que não há espaço para um debate aberto para setores populares, para trazer, porque o que a gente acompanha também na Palestina, além do genocídio, há um ecocídio. Já foram destruídas mais de 2,5 milhões de pés de oliveira em Gaza.
Ou seja, aquilo que, além de ser a economia daquela população palestina, também representa um ecocídio e destruição ambiental. E esse espaço não está ocorrendo dentro da COP. Só para encerrar, Anderson, esse tema, é interessante observar que na Green Zone, onde o espaço é aberto, você anda pelos corredores e dos lados estão os indígenas vendendo artesanato e pintando os corpos para ganhar dinheiro. Ou seja, como fazem em qualquer margem de qualquer rodovia do Brasil, como fazem em qualquer periferia ou feira de cidade brasileira. Então, esse é o espaço que eles concedem. Ou seja, um espaço periférico, dependente, sem autonomia efetiva e sem ter acesso à tomada de decisão. Pedro, eu te confesso uma dúvida sincera. Para que serve um evento como esse, uma COP, onde o povo que é mais atingido pelas mudanças climáticas não tem voz e vez nas discussões de cúpula? Eu acho que é esse o questionamento que fica. Para que serve um evento como esse, se aqueles que são afetados, de fato, diretamente, pelo desastre que está acontecendo no planeta, eles não têm participação nessas discussões de cúpula? E justamente, historicamente, a gente observa que os setores populares, que os trabalhadores, quando a burguesia, quando os setores detentores do capital controlam a política e os estados, eles excluem esses setores populares, eles não permitem que os setores populares tenham força para influir nas decisões. E mais, as decisões só têm algum tipo de influência desses setores populares quando há luta, quando há pressão, quando há mobilização, quando há organização. Inclusive, aqui na COP, pode-se dizer que esta mobilização Munduruku que mostrou isso. Porque se não ocorresse a mobilização do povo Munduruku, nada teria sido visto da exclusão desses setores populares e os mais afetados pelas mudanças climáticas, que são aqueles que enfrentam o veneno do agronegócio, o desmatamento, os rios secando, os peixes contaminados pelo mercúrio, a falta de saúde. É como aquele desastre que nós vimos lá no início do 2023 do povo Yanomami, lá em Roraima, com a fome, a miséria, doenças graçando por todos os lados. Então, esses encontros eles servem efetivamente para preservar o poder na mão das elites econômicas a nível mundial. Ele não tem outra finalidade. E esses recursos destinados à preservação ambiental, o controle do crédito de carbono, todos esses instrumentos, na realidade, é uma forma de manter os setores mais pobres desmobilizados, porque pega os recursos, vão executar projetos e não faz a luta contra o principal inimigo, que é, no nosso caso, aqui no Brasil, objetivamente, o latifúndio, que é a base do sistema capitalista dependente que o Brasil enfrenta com uma produção ainda primária de minérios e grãos para o exterior, para exportação. Então, nós possuímos uma economia ainda dependente e os setores populares completamente excluídos, né? Ou seja, a escravidão, de certa forma, ela tem novas roupagens, ela tem novas características, inclusive se utiliza da tecnologia como os trabalhadores dos aplicativos, mas ela está aí, na cultura, na prática, na exploração, na violência, de maneira permanente. E esses instrumentos são, como a COP, eu não acredito que possibilitará grandes avanços se não existir grande pressão dos trabalhadores, dos povos, dos setores populares, da juventude, do mundo todo. É preciso que os trabalhadores entendam e se mobilizem, se unem, se organizem para fazer esse enfrentamento, essa pressão aos governos para que essa riqueza produzida e existente, seja no campo ou na cidade, possa servir efetivamente à melhoria da qualidade de vida, das condições de vida e a construção de uma sociedade digna para todos aqueles que produzem.
Pedro, para a gente fechar esse assunto COP, eu tenho até uma pergunta aqui de uma espectadora nossa, a Marenildes. Ela questiona aqui o seguinte: como é que vocês, entrevistados e entrevistador, interpretam o comportamento do representante da Alemanha? Ela se refere ao Friedrich Merz, né? Você deve ter acompanhado, Pedro, a declaração do chanceler alemão quando voltou lá para a Alemanha, dizendo que a comitiva lá, enfim, saiu, ficou feliz ao ter deixado a Conferência do Clima, enfim, fez críticas ao Brasil, um negócio absolutamente inacreditável. Mas eu queria ouvir a tua análise a respeito dessa participação do Friedrich Merz, essa fala dele, ele que é um ultraconservador, enfim, como é que você vê essa fala do chanceler alemão? É o preconceito, né? A xenofobia, tentar dizer que nós ainda somos um povo sem alma, sem cultura, sem uma vida que corresponde a deles. Foi uma fala, eu não diria lastimável, foi uma fala que mostra de fato quem eles são. Esta é a cultura do europeu ou de Donald Trump, quando expulsa os migrantes, quando impede os migrantes. Nós servimos para fornecer proteínas, para garantir que o planeta ainda respire. Então, é uma fala vergonhosa, uma fala que mostra completamente o nível, como eles nos veem. Objetivamente, aqui na região amazônica. E Belém é uma cidade linda. Quem não conhece Belém deve vir a Belém, é uma cidade das mais belas que eu conheço. Inclusive, me surpreendeu desta vez, que eu estou sempre aqui, limpa, organizada. A COP, nesse aspecto, ela foi muito boa para a cidade de Belém. Ainda há uma série de contradições. A esgoto, a céu aberto, a miséria, a violência, a exclusão social. Mas, infelizmente, é um dado que na Alemanha também há. Na Alemanha, eles se sustentam graças à exploração de outros povos. E ainda hoje, essa extrema-direita alemã, ela é herdeira de Hitler e acha que pode falar o que bem entende e financiar, por exemplo, um dos que apoiam o genocídio em Gaza, é um dos que financiam Netanyahu. Então, é uma fala que mostra efetivamente como eles veem o mundo, não apenas Belém do Pará. É uma fala xenofóbica, preconceituosa e que cabe-nos todas as denúncias e repulsas possíveis à postura deste chanceler, deste ministro, né, primeiro-ministro aí, alemão, que desrespeita a cultura do povo da região, a história, o próprio evento que está sendo realizado e tantos outros povos. Aqui estão 140 países, né? Então, e vem um alemão, herdeiro de Hitler, falar uma asneira, uma postura xenofóbica como essa que ele colocou. É criminoso, merece toda a nossa repúdia. É isso, é xenofobia, como você muito bem coloca aqui para a gente. Pedro, eu já vou entrar aqui no tema principal do nosso papo, que é justamente, ou são essas ameaças que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos dos Estados Unidos, através do presidente Donald Trump, à nossa região, à América do Sul, em especial à Venezuela, porque o Trump já posicionou ali navios no Mar do Caribe em posição de combate, inclusive justamente para ameaçar a Venezuela nesse discurso, nessa lógica de combate ao narcotráfico, ao narcoterrorismo, como gosta de dizer lá o Donald Trump. Claro que a gente tem no radar a possibilidade de derrubada do governo do Nicolás Maduro. Pelo menos me parece esse o principal objetivo do Donald Trump. Maduro, de alguma forma, tem apelado ali por paz, enquanto o Trump avisou, inclusive, no dia de ontem, que ele aceita dialogar com o presidente venezuelano em meio a esse anúncio da Operação Lança do Sul. Foi feito na semana passada, essa operação oficial dos Estados Unidos, militar, lá na região do Caribe. Pedro, eu já queria te passar a palavra para te ouvir a respeito dos riscos que estão colocados a partir dessas ameaças do Donald Trump, riscos à Venezuela, ao nosso continente, e também queria te ouvir a respeito da mobilização do povo venezuelano para a defesa do governo Maduro. Primeiro, como é que você observa aí essas ameaças do Donald Trump? Elas estão colocadas nisso que ele sustenta de guerra ao narcoterrorismo, é por aí?
Primeiro, seja democrata ou republicano nos Estados Unidos, são criminosos, são terroristas, se sustentam com invasão de povos, com roubo de riquezas. Não podemos esquecer o que falaram sobre o Iraque, que tinha armas químicas, e destruíram o Iraque, e depois Snowden e Assange mostraram as entranhas dos crimes praticados, além da mentira que ficou evidente, ou seja, o único objetivo ao invadir o Iraque era o petróleo, né? E também a geopolítica ocupar aquela região. A Venezuela, ela possui a maior reserva petrolífera do planeta. Em torno de o que a Arábia Saudita, que é o segundo que mais possui, é em torno de 30% do que a Venezuela possui. A Venezuela, desde a eleição de Hugo Chávez em 98, com a posse em 99, ela mudou completamente a destinação dos recursos petrolíferos, que antes servia meia dúzia de parasitas, magnatas venezuelanos, aliados dos Estados Unidos, e esses recursos foram destinados ao desenvolvimento e à população. E desde então, os Estados Unidos têm atacado de maneira cruel a Venezuela. Em 2002, tentaram assassinar Hugo Chávez, quando sequestraram, praticaram as guarimbas, que deixaram vários mortos, praticaram os ataques cibernéticos, que deixaram o país, por quase 30 dias sem energia, quando atacaram a hidrelétrica de Guri. Nas eleições de 2000, do ano passado, de 24, 28 de julho, eles, em um dia, o sistema eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, sofreu mais de 1 milhão de ataques cibernéticos através de hackers. Então, inventaram um autopresidente e criaram, e a característica desse processo bolivariano é que realiza eleições de maneira altamente democráticas, ou seja, é o contrário do que dizem ali, não há uma ditadura, é efetivamente uma das democracias mais participativas do planeta, e na eleição de 2018, se eu não estou enganado, o Guaidó foi eleito deputado, ganhou a presidência da Assembleia Nacional e em nenhum momento o governo de presidente Nicolás Maduro interviu, mas os Estados Unidos o nomeou o autoproclamado, tanto que no dia que ele se autoproclamou presidente, os Estados Unidos, na mesma hora, no mesmo instante, o reconheceu como presidente da Venezuela. Maria Corina, quando era deputada, foi a uma reunião da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos e fez o mesmo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo agora. Ela pediu uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. O parlamento cassou seu mandato, ela se tornou inelegível. A Venezuela, ela tem criado, mesmo com todos os ataques, eu peguei momento na Venezuela que nas padarias não tinha pão, que não tinha papel higiênico, no aeroporto, nem nos hotéis era difícil também. Hoje, a Venezuela tem um crescimento de 8% ao trimestre. Foi o país que teve o maior crescimento econômico em 2024 e também está tendo o mesmo em 2025. Conseguiu superar a falta de alimentos e hoje tem soberania alimentar. Então, tudo isso, são desde 26 anos de ataques. Donald Trump, durante o seu mandato anterior, inventou o Guaidó. Criaram, acho que em janeiro de 19, se não me engano, colocaram uma ação em Cúcuta, da Colômbia, onde estava Guaidó, Linheira, do Chile, Duque, da Colômbia, e o Bolsonaro aqui em Boa Vista fazendo um cerco para dizer que iam invadir Venezuela. Foi mais uma derrota deles. Então, neste momento, o que Donald Trump está fazendo com a Operação Lança do Sul, já assassinaram aproximadamente 100 pescadores. Pode ser que tenha tido algum traficante de pequeno porte, que eram lanchas minúsculas, que se estivesse levando cocaína era quantidade pequena, porque o 95%, segundo as Nações Unidas, da droga passa pelo Pacífico, não pelo Caribe. Então,
E é uma ameaça concreta, porque são anos e anos de ataques, de perseguição, de sabotagens, inclusive usaram mercenários por Laguaira, que os próprios pescadores prenderam, inclusive recentemente, não vou me recordar o nome, mas um dos chefes dessa operação da invasão por Laguaira contou tudo, inclusive como que eles criaram a facção Trem de Aragua para tentar sabotar o governo bolivariano. Então, o risco é concreto, a ameaça é concreta. Não podemos esquecer o Irã, não podemos esquecer a Líbia, a Palestina, a Síria, o Afeganistão, países africanos, como a Líbia. Então, só que o governo de Nicolás Maduro, o polo patriótico, eles estão no nível de organização que eles construíram ao longo dessas pouco mais de 2 décadas, que há uma disposição, uma organização e uma consciência para enfrentar esse ataque. Será um ataque que vai causar um novo Vietnã, porque certamente os Estados Unidos será derrotado se eles invadirem a Venezuela. Ocorre que eles não querem apenas invadir a Venezuela, eles querem ocupar a Venezuela, roubar o petróleo, o mesmo na Colômbia e o mesmo no Brasil e na nossa região. Então, o que assusta é a falta de firmeza do presidente Lula e do ministro Mauro Vieira em fazer essa denúncia. Já passou do momento de pegar Petro, Maduro e Lula. Até hoje, por exemplo, Lula não reconheceu a eleição. Lula é o presidente do BRICS, não reconsiderou a sua posição convidando a Venezuela. Entretanto, só para fechar, a Rússia, a China, o México, Colômbia com Petro estão todos firmes. Irã estão todos juntos com a Venezuela. Se o Trump atacar a Venezuela, vai haver uma resposta à altura e, creio, não será apenas da terra de Bolívar. Essa resposta virá de muitas partes, de outras partes, porque muita gente, muitos povos, vários povos de todo o mundo estão ao lado de Venezuela porque conhecem a gênese criminosa, intervencionista, de furtos, de ataques, de invasões dos Estados Unidos, seja os democratas ou seja os republicanos. A gente daqui a pouquinho, inclusive, Pedro, vai falar a respeito do papel do Brasil nessa situação envolvendo a Venezuela. Essa ameaça do Trump à Venezuela é, obviamente, a todo o continente. Ela se estende ao continente sul-americano também. Falou a respeito da Colômbia, enfim, questionou lá o Gustavo Petro, chamou ele de terrorista, enfim, é bem o estilo do Donald Trump. Mas, antes disso, antes de falar do Brasil, eu queria te ouvir sobre essa possibilidade de diálogo que surgiu a partir dessa fala do Trump no dia de ontem, perguntado se ele poderia conversar lá com o Nicolás Maduro, ele disse que sim, que conversa com todo mundo, enfim, que a Venezuela, que o Maduro estava querendo diálogo, estava querendo conversar, enfim. O Nicolás Maduro tem apelado por paz aí. Ontem não, no final de semana, inclusive, ele cantou ali Imagine, do John Lennon, um evento lá na Venezuela, enfim. Eu queria saber dessa possibilidade de diálogo, como é que se avalia, o que é possível surgir em um eventual diálogo, e se o Maduro está indo pelo caminho certo nessa tentativa de levantar o discurso ou a bandeira da paz diante das ameaças do Donald Trump. Deve ser por aí mesmo o caminho a ser seguido pelo presidente venezuelano a fim de evitar um eventual ataque dos Estados Unidos em território venezuelano, Pedro? Primeiro, guerra só serve ao opressor. A não ser quando seja guerra de libertação do povo. Aí a guerra nos serve. A resposta violenta dos trabalhadores e dos povos do mundo contra o opressor, ela é justa e necessária. Porém, o opressor se sustenta ao longo dos séculos com a violência contra os povos, contra os trabalhadores. Então, é coerente, é necessário e é importante. Não interessa ao povo venezuelano, não interessa à nossa região, não interessa ao presidente Nicolás Maduro, seja a Petro ou a nenhuma nação aqui na América Latina ou no Caribe, uma guerra contra a Venezuela. Então,
O presidente Nicolás Maduro ele tem uma capacidade de construir consensos muito grande dentro da Venezuela. Eu já tive a oportunidade de várias vezes ouvi-lo. E ele faz discursos longos, não tão longos quanto Fidel, ou mesmo como Chávez, mas sempre com fundamentos históricos consistentes, resgatando todas as lutas travadas, não apenas pelo povo da Venezuela, mas pelos povos da América Latina e de todo o planeta também. Então, uma guerra, neste momento, ela só vai servir para reduzir a pressão que Donald Trump sofre dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem uma crise inflacionária, vive uma crise de miséria crescente, vive graves problemas. O Donald Trump ele tem um índice de aprovação, se eu não estou enganado, em torno de 18%, o mais baixo de um presidente na história dos Estados Unidos. Então, ele precisa criar instrumentos para se fortalecer internamente. E a guerra sempre foi um dos instrumentos utilizados pelos governos dos Estados Unidos para conseguir resgatar o apoio dos estadunidenses. Então, a guerra somente interessa, primeiro, para roubar o petróleo, segundo, para mostrar e reanimar a indústria armamentista, terceiro, eu diria, recuperar o apoio dentro dos Estados Unidos, aos falcões, aqueles que interessam a guerra. Marco Rubio, por exemplo, secretário de Estado, ele tem uma longa história criminosa contra Cuba, fundamentalmente, e ele é um mentiroso. Ele diz que a sua família saiu de Cuba devido à ditadura, só que a família dele saiu de Cuba em 1955. A Revolução ela foi vitoriosa em 1º de janeiro de 59, então ele saiu antes da Revolução. Então não foi da ditadura do povo cubano, porque o socialismo ele cria isso. E a Venezuela precisa da paz, porque ela avança no processo. Por exemplo, vai acontecer, agora, se eu não me engano, dia 24, uma consulta popular, que é como um orçamento participativo. Então, a Venezuela em nenhum momento parou. Ela continua com as reuniões internacionais, continua com o processo de mobilização. Então, além do acordo da CELAC, que nós somos uma região de paz, porque não nos interessa uma guerra seja interna aqui na região, ou seja, deste agressor imperialista, os Estados Unidos contra a Venezuela, ou nossos povos, não nos interessa. O que nos interessa é a paz, então eu acredito que, pela experiência do PSUV, do Polo Patriótico, eles têm muitos quadros, e são jovens, homens e mulheres, que têm uma capacidade de articulação muito grande. Eu admiro bastante a capacidade que eles têm de se articular mundialmente, apesar de tantos ataques que eles sofrem, sequestro de aviões, sequestro de diplomatas, as sanções são quase 1.000 contra eles, e assim mesmo eles se superam, continuam se fortalecendo. Então, a paz, evitar a guerra, eu acredito que é o caminho que interessa não apenas a Venezuela, mas a todos nós em nossa região. O oposto do que interessa a Donald Trump, que é a guerra para roubar, saquear e destruir outras nações, como é da gênese desta organização terrorista chamada Estados Unidos. Agora, o Pedro, a negociação dessa paz entre o Nicolás Maduro e o Donald Trump, caso ela de fato se dê, esse diálogo aconteça, isso vai passar inevitavelmente pela cessão de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos, não só de petróleo, mas de riquezas naturais do país vizinho aos Estados Unidos. Como é que você vê essa possibilidade de diálogo, essa construção de um ambiente de paz diante dos interesses dos Estados Unidos em relação à Venezuela, e o que é que Maduro pode ceder em uma eventual negociação com o Trump? É uma discussão que tem que ser travada. A Venezuela, assim como qualquer país produtor de petróleo, ele precisa de compradores, ele precisa vender o seu produto, atender o mercado interno, mas também vender para outros países. Ocorre que com Guaidó, eles sequestraram refinarias venezuelanas dentro dos Estados Unidos,
assim como fizeram também na Colômbia, na época com Duque. E na Colômbia a relação já é outra, mas nos Estados Unidos elas permanecem, como também as 33 toneladas de ouro que foram sequestradas pelo Reino Unido, inclusive com uma decisão judicial, a qual reconheceu Guaidó como legítimo, entre aspas, presidente da Venezuela. Então, esse acordo passa por negociações que significam vendas, não a entrega, não totalmente a dependência, mas é preciso que o mercado internacional ele funciona desta maneira. Ou seja, o maior comprador de petróleo da Venezuela durante muito tempo foi os Estados Unidos, ainda hoje continua sendo. O que os Estados Unidos têm a necessidade é de aumentar a compra, eles querem se apropriar para ser os proprietários. Mas isso, Nicolás Maduro e o governo da Venezuela não aceitarão, mas fornecer, vender, negociar, como qualquer outro produto, como qualquer governo em qualquer parte do mundo faz, não há problema nenhum, eu não consigo vislumbrar. O que tem que assegurar é a soberania e o patrimônio desses recursos minerais para a Venezuela. E eu não acredito que em nenhum momento isso passa pela cabeça ou do presidente Nicolás Maduro ou do governo venezuelano entregar aquilo sagrado que foi conquistado depois da chegada de Hugo Chávez ao governo a Donald Trump. Agora, negociação soberana, acordos de igual para igual, eu não vejo nenhum problema e eu acredito que o presidente Nicolás Maduro já está maduro, vamos dizer assim, já aprendeu a fazer esse tipo de negociação. O Pedro, já queria avançar agora para o tema do Brasil, o papel do Brasil dentro dessa discussão que está colocada lá com a Venezuela, porque o presidente Lula, inclusive, participou recentemente da cúpula da CELAC, lá na Colômbia, onde ele disse que faria, aliás, não ele propriamente, mas o Itamaraty disse que o Lula ia participar, o Mauro Vieira avisou que o Lula ia fazer um gesto de sinalização à solidariedade à Venezuela lá na cúpula da CELAC, na reunião da CELAC mais recente, mas o que a gente viu não foi muito bem isso, não. O Lula ele não se posicionou de maneira clara na defesa da Venezuela, isso foi alvo de críticas das pessoas que defendem o povo venezuelano e a soberania do país vizinho, enfim, ele fez uma sinalização muito tímida em solidariedade à Venezuela. Você já falou um pouco a respeito disso, mas eu queria aprofundar essa discussão a respeito do papel do Brasil nesse diálogo ou nessa interlocução entre o Maduro e o Trump, e principalmente essa ameaça dos Estados Unidos à Venezuela. Eu, sinceramente, vejo muito pouco Lula se posicionando em relação a condenar e a denunciar as ameaças do Donald Trump. Ele não cita os Estados Unidos ou não cita o Trump quando fala dessa questão relativa à Venezuela. O que dizer sobre essa postura do governo brasileiro, do presidente Lula e essa dita solidariedade que falou-se que viria, mas, na minha avaliação, pelo menos, ela não tem vindo da maneira que deveria. Como é que se observa tudo isso? É muito ruim, Anderson. Eu vejo com preocupação. O Brasil tem uma importância muito grande, não apenas regional, mas também internacional, pelo seu tamanho, pelo poder econômico, pelo seu PIB, sexto ou sétimo maior PIB do planeta, uma população muito grande, na cultura, tem uma grande importância. Entretanto, essa postura do presidente Lula ela é muito ruim, ela demonstra uma fragilidade política de compreensão do papel que o Brasil poderia ter aqui para enfrentar essa ação terrorista, criminosa de Donald Trump. Ou seja, eu diria que essas contradições são profundas do presidente Lula, resgatando lá no dia 7 de dezembro de 2022, Lula ainda não havia nem tomado posse, ele foi diplomado no dia 12 de dezembro, entretanto, no dia 7 de dezembro, quando foi dado um golpe contra o presidente Pedro Castillo, lá no Peru, por Dina Boluarte, ele foi o primeiro a reconhecer Dina Boluarte como presidente. Recentemente, agora, nós tivemos a eleição no Equador,
a qual este referendo mostrou efetivamente que a oposição é a maioria, quando 60% rejeitou integralmente todas as propostas de Noboa, mas meses antes, eu não vou me recordar a data agora, no primeiro turno, Luiza e Noboa foram para a segunda volta. No segundo turno, Luiza teve 1 milhão de votos a menos do que o primeiro turno, e Noboa foi eleito presidente. Uma fraude denunciada por todos, a olhos vistos, identificado. No mesmo dia, no dia seguinte à eleição, o presidente Lula reconheceu. Entretanto, a Venezuela, que tem um dos sistemas eleitorais mais seguros do planeta, são voto eletrônico, impresso, tem 16 fases de controle, participação, tiveram 10 candidatos a presidentes, todos tiveram, mas a candidata dos Estados Unidos, junto com o seu candidato Edmundo Gonzalez e Maria Corina, criaram umas atas que já haviam sido ditas anteriormente à eleição, que eles teriam 70% e Maduro 30%, desconsiderando os outros 8 candidatos, Lula comprou essa ideia. E até hoje não reconheceu o resultado eleitoral da Venezuela. Ou seja, uma atitude completamente equivocada, perigosa, e que se reflete nessa postura ao não fazer o enfrentamento, a denúncia, essa ação que já deixou aproximadamente 100 vítimas fatais no Mar do Caribe e que coloca em risco iniciar uma guerra aqui em nossa região. A gente, muito preocupante a postura do presidente Lula, espero que ele reveja e que ele se posicione, porque ocorrendo esse caso, oxalá não ocorra, mas caso ocorra essa guerra dos Estados Unidos atacando a Venezuela, o Brasil estará dentro, no centro do furacão, não tenho dúvida, e a Amazônia também é um dos objetivos de Donald Trump, e a maior parte da Amazônia está no Brasil. Então, é ruim, é perigoso, isso reflete, eu diria, o oportunismo. Eu não vou dizer que é traição, mas o Lula sempre teve essa característica de sentar e negociar e conversar. Mas ele precisa voltar a sentar e negociar com os nossos, não apenas com os outros, com os inimigos, com os poderosos. O Pedro, eu tenho um comentário aqui de um espectador nosso, o João Carlos Delgado, que eu acho que meio que resume essa postura, essa posição do Lula em relação ao que ocorre lá na Venezuela, as ameaças do Donald Trump. Ele diz aqui o seguinte, de maneira resumida: como vai criticar aquele que te controla? O João Carlos Delgado falando sobre o Lula, a posição dele, em não questionar de maneira mais direta os Estados Unidos, o Donald Trump, em relação a essa situação envolvendo a Venezuela. Enfim, é bem por aí, né? Esse estilo conciliador do Lula, ainda mais agora, nessa negociação que há em torno do tarifaço, o Lula está evitando qualquer tipo de questionamento mais direto aos Estados Unidos. Aqui a gente observa em alguns eventos no Brasil, ele ainda tem um pouco mais de, digamos assim, coragem para fazer a denúncia em relação ao que acontece, mas isso é algo muito raro e, especialmente nos fóruns internacionais, o Lula meio que se cala em relação ao que está colocado. Ô Pedro, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente mais uma vez, Gil. Obrigado por você conversar aqui conosco. Te desejo também um bom finalzinho de COP, aí o evento que termina na próxima sexta-feira, dia 21. A gente vai continuar acompanhando na sexta-feira. Aliás, a gente vai fazer um debate especial sobre o que foi a Conferência do Clima aqui no Faixa Livre. Vamos tratar desse tema, mas uma boa COP, um bom finalzinho de COP aí para você e meu grande abraço. Viu? Obrigado a você, sempre à disposição. E temos uma tarefa fundamental, que é construir a nossa unidade contra esse inimigo comum, que é a extrema-direita. Mesmo com todas as fragilidades políticas de Lula, a sua reeleição é fundamental. E ele é o candidato que a gente tem neste momento, não vislumbro outro. Então, a nossa unidade na luta, na dia a dia, ocupando as ruas, apoiando o povo palestino, defendendo a Venezuela, Cuba, Irã, Nicarágua, todos os povos, o povo do Saara Ocidental. Então, precisamos trazer isso para a realidade, para o nosso dia a dia, e essa é a nossa tarefa, né? Enfrentar esses inimigos, um inimigo comum que tem várias faces e está aí muito forte. Sempre às ordens. Obrigado, bom trabalho, Anderson. Parabéns pelo Faixa Livre. Obrigado, Pedro. Grande abraço para você. Até a próxima. Um abraço para você. Tchau.
Conversamos aqui com Pedro Batista. Pedro Batista, que é jornalista, também escritor e membro do Comitê Anti-Imperialista General Abreu e Lima.